Olá, estamos começando mais um Papo de Cadeira. E se você acha que inclusão, acessibilidade, se a conversa boa se faz com pessoas diferentes, esse lugar é para você. Agora, se você acha que acessibilidade e inclusão é uma coisa chata, muda para outro canal, porque eu acho que esse canal não é para você. Seja bem-vindo ao Papo de Cadeira. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. Ai de mim, que não sou ela e nem sou tu. Dizer pra ele quem que foi, quem não foi no samba. Ai de mim, que já morri sem nem saber. Dos alambiques e repiques, contratempo, bamba, ai, 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 ai. Ai de mim, que nunca me queimei no sol. Falar da sede, da sandália e do chapéu de palha. Eu que nunca fui à feira, não dou pitaco no barraco de ninguém. Eu que nunca ouvi moreira, não atravesso o break do samba de ninguém. Mas eu que nunca dei bobeira, não conto até 3 pra esperar quem é que vai. Ai de mim, que nunca me queimei no sol. Falar da sede, da sandália e do chapéu de palha. Mesmo eu que sempre canto meu amor, lembro do povo calejado e do corpo cansado. Eu que nunca fui à feira, não dou pitaco no barraco de ninguém. Eu que nunca ouvi moreira, não atravesso o break do samba de ninguém. Mas eu que nunca dei bobeira, não conto até 3 pra esperar quem é que vai. Eu que nunca fui à feira, eu que nunca ouvi moreira, não atravesso o break do samba de ninguém. Mas eu que nunca dei bobeira, não conto até 3 pra esperar quem é que vai. Hoje recebemos um artista que transforma cultura em identidade. Marcos Lamin é músico, professor, pesquisador e leva a força da cultura popular brasileira para o palco e para a formação de novas gerações. Recebo com muito prazer Marcos Lamin no Papo de Cadeira. Muito obrigado, uma felicidade para mim estar aqui. Muito bem-vindo, Marcos. Eu fico muito feliz em receber e ver que a cultura popular brasileira ela está entranhada na nossa identidade. Isso é muito importante. E o teu trabalho ele é muito importante para reforçar isso. Seja bem-vindo. Marcos, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é quando a música entra na tua vida? Quando ela entrou na tua vida de verdade? Eu acho que a música ela faz parte da vida de todo mundo, mesmo que a gente não queira, né? Profissionalmente, assim, no final da escola, eu comecei a enxergar mais essa possibilidade, né, de fazer da música o meu ganha-pão e a minha dedicação principal. Mas música é uma coisa assim, né, que mesmo quem não é músico vive músico o tempo todo. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu milito, né, na minha carreira, tanto como artista como professor, é de que a música ela não é exclusiva dos músicos, ela não é feita para os músicos nem só pelos músicos. As crianças, as professoras, as pessoas que convivem com a infância de forma geral
tem essa clareza, né? As mães, os pais, o tempo todo a gente está cantando, a gente está trocando música, mas chega uma fase da nossa vida que parece que não, agora eu cheguei numa fase que eu não tô mais apto a fazer música, a não ser que eu seja um profissional. Eu acho que isso não é uma coisa saudável, não acho que é assim que é a música que funciona. Então eu acho que música é para todo mundo e eu sempre me senti músico de alguma forma, assim. A música sempre foi muito viva na minha casa. Uma coisa que é bem interessante que eu quero trazer para cá é que eu conheci o Marcos ano passado em um festival chamado Festival BR 135. E, gente, tinha um monte de crianças, os alunos deles estavam lá em peso, os pais, alunos. E, assim, é muito forte essa ligação que tu tem com as crianças, né? E isso é muito bom. É trazer essa raiz da nossa cultura popular para as crianças. E como é que se dá essa vida do professor, do pesquisador, do artista, aonde ela se confunde, aonde ela se encontra? Eu acho que as fronteiras são bem difíceis de enxergar, porque a minha pesquisa é sobre música e cultura popular, o meu eu artístico, né, o meu fazer artístico é dentro da música popular brasileira, e eu dou aula de música, então as coisas todas estão tudo junto, né? Tá tudo confuso e misturado, e para mim isso é muito importante, que eu possa trazer todo o meu conhecimento para a sala de aula, que hoje em dia é o espaço onde eu dedico mais tempo, né? Então, eu trabalho em escolas particulares dando aula de música, dou aula particular também, mas também tem um projeto social do qual eu sou diretor e um dos coordenadores, que é dentro do Boi de Pindaré, que se chama Iebabá. Então, o tempo todo, né, eu estou aprendendo com as crianças, aprendendo com o Boi de Pindaré, estou aprendendo com as crianças dentro da escola, das escolas que eu trabalho, e estou trazendo arte para a vida delas e fazendo arte com elas, né? E falando do projeto Iababá, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como é o projeto, como é que ele funciona, quem é que atende, onde é, enfim, conte um pouquinho pra gente do projeto. Beleza, esse aí é o projeto da minha vida, assim. A gente começou há 3 anos atrás, enquanto professor de música, dentro de uma das escolas que eu trabalhava, normalmente as escolas, durante o período junino, tem São João da escola, né? Festa junina da escola. E já há muitos anos que essa escola que eu trabalhava fazia um trabalho com Bumba Meu Boi. E apesar de que eu e outro professor de música a gente reconhecia que era um trabalho muito legal, a gente achava raso, né? Tipo, era aquela coisa de aprender um pouquinho da dança, aprender uma toada ou outra que vai fazer parte da apresentação e ficava por ali. E a gente fez uma proposta para a direção da escola de aprofundar, né? De envolver toda a comunidade escolar, professores, alunos, famílias, e fazer uma ponte com uma comunidade de Bumba Meu Boi. E aí a comunidade que a gente escolheu foi a do Pindaré. E aí dentro desse processo, foi muito rico, assim, da gente ver que dentro da escola já tinha um monte de gente que tinha ligação com o E boi. é uma comunidade gigante, né, Sim, Marcos? as duas, né? A comunidade escolar é gigante, né? Porque envolve Sim, muita gente, e a comunidade do Pindaré também. sim, Né? sim. E aí foi aí que eu tive contato com o Pindaré, e aí nesse processo eu percebi que tinha um monte de criança que estava ali dentro daquele grupo e que já sabiam tocar muito bem, já tinham uma musicalidade assim muito rica, mas dentro do meu trabalho como artista, eu vejo que muitas vezes dessas pessoas que têm uma vivência muito rica dentro da cultura popular, às vezes não conseguem traduzir isso para uma atividade profissional, né? Porque existe uma certa linguagem dentro de cada meio musical. Sim. E às vezes transitar entre essas linguagens é muito difícil. E a linguagem da cultura popular, infelizmente, é uma que não paga, né? 99,999% dos músicos que são da cultura popular, eles gastam dinheiro para estar fazendo música, né? Sim. Então, tambor de crioula, Bumba Meu Boi, tudo isso. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer disso uma atividade profissional que pague as contas e que tenha uma vida decente. Então, uma das nossas propostas, a princípio, né, o que começou a mover o Iebabá, foi assim, eu com a minha vivência de músico em outros ambientes, né, com minha formação, levar para essas crianças a oportunidade de ter contato com outras linguagens musicais, porque eles já são músicos, Sim. eles já tocam muito bem. Então a gente atualmente atende 40 alunos, temos uma turma de 5 a 10 anos e uma turma de 10 a 15 anos. A gente tem aula de inglês aos sábados, aula de musicalização aos sábados. A gente, da quinta-feira, a gente tem aula em grupos menores, também de música. A gente faz trabalhos com
de saúde, de inclusão, de, assim, diversas coisas, porque como o projeto foi crescendo, as pessoas que têm interesse em ajudar, a gente vai agregando e vai se tornando uma coisa maior, né? Então, assim, as pessoas podem ajudar o projeto caso queiram. Sim, sim. A gente tem um Instagram e lá no Instagram tem o link para quem quiser ajudar financeiramente, tem o link de doação, mas a gente também está aberto para voluntários sempre, né? Porque eu acho que o que a gente está ali para fazer é impactar a vida daquelas crianças da maneira que a gente puder, né? Se a gente conseguir ter um impacto positivo, a gente quer ter. Então, por exemplo, a minha mãe é da área da saúde, ela trabalha ela é pediatra. Então ela tem uma ligação muito forte com a Sociedade Maranhense de Pediatria. Então a gente já fez várias ações de verificar as vacinas, de dentista, então todo mundo que a gente consegue agregar, né, família, amigos, a gente vai levando para lá e a gente vai virando uma grande Eu comunidade. vou lá assim. conhecer. Tá super convidado. Marcos, você tem um trabalho de pesquisa tanto da cultura popular, mas também da cultura popular maranhense e especificamente do terecô. Muita gente em casa deve estar se perguntando o que é o terecô. O que é o terecô, Marcos? O terecô é uma religião. O terecô é uma religião afro-brasileira que tem um vínculo muito forte com o Codó, né? Tipo assim, não necessariamente é só em Codó que acontece, mas mesmo em outras cidades onde tem o terecô, é muito comum se ouvir falar que se originou em Codó, mais especificamente numa cidade, num quilombo que é perto de Codó, que chama Santo Antônio dos Pretos. É uma religião, assim, já tem registros muito antigos. Quando Pierre Verger veio no Brasil, ele foi lá em Codó e já existia o terecô. E é uma religião que mundialmente já teve algum impacto, assim, mas que existem poucos registros musicais. Existem registros das próprias pessoas gravarem CDs dos seus terreiros, né? Então as toadas que eles estão, os pontos que eles estão cantando aquele ano eles gravam, mas assim, de pesquisa musical tinha muito pouco. E aí quando eu sou formado em ciências sociais e em música, mas a minha primeira formação foi em ciências sociais. Então eu estava pesquisando, eu queria pesquisar alguma coisa de cultura popular. E aí a minha orientadora, ela já fazia uma pesquisa há muitos anos com terecô, e aí eu fui pesquisar música dentro do terecô. E como isso impacta na sociedade, essa pesquisa, né, para trazer, né, para a sociedade ver, começar a ver principalmente as religiões de matriz africana, como outro olhar, um olhar mais humanizado, né? Sim. Eu acho que qualquer pesquisa tem como principal intuito o registro e a divulgação do conhecimento, né? Eu acho que, como tu colocou muito bem, uma das coisas que a pesquisa pode alcançar, e que não necessariamente eu acho que a minha pesquisa vai alcançar, mas a gente vai somando Sim, vai com o somando, escopo, né, sim. de conhecimento que está sendo gerado, é essa desmistificação, né, do que é aquilo, porque o meu ponto de vista foi mais focado na música, e a música do terecô é incrível, né? Sim. Então a pessoa não precisa ser religiosa, não precisa fazer parte daquela Sim. religião para admirar aquela cultura que está sendo criada ali, para admirar aqueles signos, aqueles símbolos, aquela complexidade de comunicação musical que está sendo criada naquele ambiente. Então a minha pesquisa foi um pouco nesse lugar. Que bom, eu acho massa isso. Você atua diretamente com formação de crianças, né? Como se dá isso? Como é essa formação além do Iebabá? São várias situações diferentes. Assim, dentro das escolas regulares, atualmente eu estou trabalhando na escola Babyton, eu já trabalhei em outras escolas, a gente tem o que a gente chama de musicalização. Assim, já existe pelo mundo um histórico muito grande de desenvolvimento de metodologias ativas, né, que caminham em paralelo com as coisas que estão sendo desenvolvidas em outras pedagogias. Então tem vários grandes nomes da pedagogia musical. Eu gosto de trabalhar muito com Music Learning Theory, que é uma abordagem norte-americana, mas também trabalho com Orff. Então a gente vai pegando vários elementos e o intuito não é fazer com que a criança toque um instrumento Sim. ou que ela seja um músico profissional. É introduzir aquela linguagem de forma complexa e didática na vida da criança por uma questão de desenvolvimento social, estímulo neural e de poder aproveitar esse aspecto da vida que é tão importante, que é a música que está na vida de todo mundo, né? Então tem um impacto ali na vida da criança. Sim. Qual o maior impacto que tu consegue ver, que tu consegue... Assim, eu percebo isso na minha prática, mas também existe muitas pesquisas
que confirmam isso. Assim, existe a musicalização, principalmente na primeira infância, ela tem um impacto no desenvolvimento motor e neural e social muito grande. É uma das coisas assim que a ciência já está bem robusta nesse sentido, assim, de ter muitas pesquisas no mundo todo de que a educação infantil na primeira infância é uma coisa que todo mundo deveria ter acesso. Porque pela forma que o nosso cérebro se desenvolve, na primeira infância a gente está muito aberto a linguagens. Então o nosso cérebro, a plasticidade da primeira infância, né, a capacidade do cérebro de desenvolver novos caminhos neurais, ele está muito rico ali naquele primeiro momento. Então, naquele primeiro momento, quanto mais você conseguir estimular com coisas que criem novos caminhos e que a criança esteja apta e aberta a receber, melhor. E a música, ela tá nesse lugar, né? Ela é uma linguagem. Ela é percebida pelo nosso cérebro com os mesmos mecanismos que a gente percebe a língua falada. Então, é muito, muito importante que as crianças tenham acesso à musicalização na primeira infância. Que massa. Marcos, você levou a cultura popular brasileira até a Rússia, né? Nos BRICS Melody. Falei certo? Sim. Como foi essa experiência para você estar lá na Rússia, levar a nossa cultura, né? Foi muito massa. Foi muito doido, porque assim, no começo eu não tava, tipo assim, acreditando, porque eu acho que sempre tem aquela coisa assim, não, deve ter uma pessoa, quando me inscrevi, né, deve ter uma pessoa mais, sei lá, com um currículo Síndrome melhor que do o meu. vira-lata não pode, né? Não, mas eu acho que todo mundo passa, né? Eu acho que mesmo que a sim. gente se reafirme, não, eu tenho pesquisa, eu tenho estudo, eu posso fazer isso, mas a gente ficou assim, não, eu vou me inscrever aqui porque é legal, mas não vai colar, né? E aí eu fui selecionado e por conta de questões logísticas mesmo, acabou que eu fui o único brasileiro que foi. E eu, assim, vivi ao máximo o evento, né? Me dediquei ao máximo e acabou que o trabalho que eu desenvolvi lá, eles me chamaram para participar, assim, do desenvolvimento, porque o Melody é um programa do Youth BRICS, né? Que é o BRICS da juventude da Rússia. E eles desenvolveram esse evento que é para falar sobre como popularizar os instrumentos tradicionais entre a infância, que é exatamente o que eu faço aqui no Maranhão. Faz, sim. Então, como estava muito dentro da minha linguagem, eu consegui ter um diálogo muito bom com a equipe e acabou que eu estou participando da organização de pensar os próximos eventos. Então, que massa. Agora no mês que vem, eu e o Cadu, que é um outro professor daqui de São Luís, que também pesquisa cultura popular, nasceu e cresceu dentro do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, a gente vai de novo para Ulyanovsky, para Moscou, representar o Brasil, e o nosso intuito é que a gente consiga levar mais brasileiros, que as pessoas conheçam mais a cultura brasileira fora do Brasil também. Marcos, para a gente finalizar, se tu pudesse deixar uma mensagem hoje em relação à cultura popular, em relação a tudo isso, e aos pais que estão em casa nos assistindo, que mensagem tu deixaria através da música? O pai que quer colocar o filho na música, qual é o tempo, se existe um tempo certo para isso? Eu acho que sim, eu acho que o tempo certo é assim que possível. Eu acho que quanto antes, melhor, e eu acho isso, como eu te falei, né, existe muita pesquisa que reafirma isso. E eu acho que, assim, em relação à cultura popular, não só a musicalização, eu acho que muita gente pensa na cultura como entretenimento, como lazer, mas cultura é vida, né? Tudo que a gente faz, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente enxerga os outros, o respeito que a gente tem pelos outros, tudo isso faz parte da cultura. E a gente está num lugar muito privilegiado. O Maranhão é um lugar muito diferenciado em relação à nossa cultura popular, é uma coisa muito rica. E eu acho que os maranhenses precisam viver mais a nossa cultura popular e reconhecer mais o valor dela e proteger, porque a gente tem mestres e mestras que, assim, tem no final da vida situações horríveis de desamparo social. E a nossa cultura ela é feita por pessoas que não têm recursos financeiros, que não têm acesso a direitos básicos. Então eu acho que nós, como sociedade, a gente precisa estar mais atento e mais disposto a fazer com que nossa cultura esteja no lugar que ela merece estar. Marcos, muito obrigado, foi um prazer. As portas do Papo de Cadeira estão sempre abertas, então quando tiver novidade, pode contactar que a gente está junto. Obrigado. E você que está aí, fique aí que nós voltamos já já com mais Papo de Cadeira.
pra areia, no outro é descendo pro mar. Quem sabe onde a onda vai, sabe demais. Corre o menino, corre a água, corre o tempo também. Pra que a pressa? Pra onde vão? Eu não sei. Só sei quem banha no braço de mar segue o rumo da maré. E quem é de água salgada segue o rumo da maré. Eu sei quem banha no braço de mar segue o rumo da maré. Quem é de água salgada segue o rumo da maré. Um dia o rumo é entrando pra areia, no outro é descendo pro mar. Quem sabe onde a onda vai, sabe demais. Corre o menino, corre água, corre o tempo também. Pra que a pressa? Pra onde vão? Eu não sei. Só sei quem banha no braço de mar segue o rumo da maré. Quem é de água salgada segue o rumo da maré. Eu sei quem banha no braço de mar segue o rumo da maré. Quem é de água salgada segue o rumo da maré. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Ferreira, e o tema de hoje é a avaliação biopsicossocial. Durante muito tempo, se avaliava a pessoa com deficiência através de um critério meramente médico. Se chegasse uma avaliação pericial e não tivesse um CID no laudo médico, não era pessoa com deficiência. Se tivesse, era caracterizado. O modelo biopsicossocial veio para desmistificar o que realmente é a pessoa com deficiência. Nesse tipo de avaliação é feita uma avaliação completa, na verdade em conjunto. A perícia médica e a perícia social, elas são cruzadas para que se identifique que essa pessoa com deficiência enfrenta barreiras no dia a dia. Barreiras físicas, mentais, neurológicas, dentre outras. A avaliação biopsicossocial, ela é fundamental, porque ela não analisa somente o critério médico, como dito. Ela tem toda uma nuance que abraça a pessoa no dia a dia, não somente a questão do diagnóstico, mas a funcionalidade dessa pessoa na sociedade. Inclusive avalia as questões de autonomia. E muita gente acaba perdendo direitos por não conhecer esse tipo de avaliação. Inclusive a avaliação biopsicossocial, ela é importantíssima para a caracterização da pessoa com deficiência, para acesso a benefícios, sejam assistenciais, previdenciários, tais como a aposentadoria, bem como colocação em concurso público. Então é importantíssimo. Se você está passando por algum desses processos, seja de concurso público, requerimento de benefício, não vá para a avaliação sem antes consultar um especialista que vai te orientar como se portar diante do perito, explicando de forma bem detalhada quais as limitações que se enfrentam no dia a dia. As redes sociais do Papo de Cadeira estão abertas, @Papo de Cadeira, pode mandar a sua dúvida e a sua sugestão de tema que nós falaremos nos próximos programas, e também as minhas redes, @ElsoAlmeidaDV, eu estou à disposição. Ferreira, é contigo aí no estúdio e até a próxima. E estamos de volta com o Papo de Cadeira, após de ouvir essa música maravilhosa do Lamin. E agora eu estou com duas convidadas, assim, gente, que eu sou suspeita para falar, porque são pessoas que estão no meu coração, são duas mulheres que transformaram a arte em identidade e inclusão. Betânia é artista, curadora
E Marlene Barros é uma artista plástica com 40 anos de trajetória, dedicada ao universo feminino e à transformação social. Estou com vocês aqui hoje, comigo no Papo de Cadeira, Bethânia e Marlene Barros. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por estar aqui, também. bem-vindas. O Papo de Cadeira é nosso, tá bom? Obrigada pelo convite também. Gente, eu estou muito feliz, né, eu já acompanho e estar aqui é muito simbólico e também muito significativo para mim. Muito bom estar aqui. Então, muito obrigado. Bethânia, como a arte entrou na tua vida e como ela faz parte da tua trajetória? Olha, eu não sei, assim, eu não tenho um momento certo, mas eu sei que eu fui muito estimulada na infância, né? O Lamy fala uma coisa da primeira infância, né? A importância, né, da arte. Eu tive uma professora lá em Turiaçu, que eu nasci, e ela me incentivava muito, assim, ela percebeu em mim, na escola onde eu estudava, e ela disse, olha, os alunos, aqueles que desenhavam e tal, disse, olha, vocês podem ter aula comigo à tarde, porque a gente estudava pela manhã. Então, iam vários alunos que tinham uma habilidade e a sensibilidade já ali, né, mostrando para o desenho, e nós tínhamos aulas no contraturno. Então eu digo que essa primeira sensibilidade de perceber que o desenho de observação foi através dessa professora na época, né, que era professora de educação artística. Era educação artística. Eu também, e eu lembro que eu fui muito assim, estimulada por essa professora. E a arte, ela nos leva para muitos lugares, né? E ela tem um poder enorme, né, de transformação. Marlene, você diz uma coisa, que você foi escolhida para falar sobre o feminino. Como isso se transformou e se revelou em arte? Só para fazer um parêntese assim, morrendo de inveja aqui da Bethânia, porque eu, quando menina, eu não tive essa sorte. Eu tive um professor no Colégio Batista, até falo o nome, professor Alexandre Botão, que ele diariamente me descia para a secretaria porque eu ia escrever alguma coisa e folheava o caderno e ele via desenhos. Ele arrancava todas as folhas e me descia para a secretaria. Então, eu poderia ter achado ali que era uma coisa errada que eu estava fazendo, né? Sim. Mas, de repente, isso até me estimulou a continuar. Eu não parei e ficou na minha memória, mas... qual foi a pergunta que me fizeste? Você tem uma frase que você diz assim, eu fui escolhida para falar sobre o feminino. E como é que isso se dá na tua trajetória? Porque quando alguém me pergunta, eu lembro, sabe, desde essa época que ele arrancava as folhas, que eu já desenhava sempre umas mulherzinhas. Provavelmente seria uma projeção de mim mesma, né? E eu fazia história em quadrinhos com ela, então era toda uma história dessa menina que era a minha história mesmo, uma projeção. Então, o feminino já veio desde aí. Então, eu continuei a produção desse trabalho, e eu tinha um pai também que, ao contrário do professor, tinha uma carteira que tinha um vidro, e eu diariamente tinha que colocar um desenho novo ali naquele vidro. Que legal. Quando meu pai chegava, ele, meu Deus, que lindo, e me elogiava. Então, isso aí foi fundamental, tenho certeza. Que estimulou, né? Tenho certeza que isso aí foi muito... Então, eu queria cada dia fazer um desenho melhor, um desenho melhor, um desenho melhor, para receber esses elogios. Então, eu acredito que bem aí, essa escolha foi, sabe? E eu continuei a fazer, e hoje eu penso, como uma mulher artista pode fazer um trabalho sem se preocupar com a situação da mulher, com o que está acontecendo no mundo, com essa história, né, que a gente faz parte. Então, é uma escolha que eu até digo que vivo para isso. Não é racional, vai acontecendo. A própria arte vai falando e vai ditando o que ela quer. E como foi que aconteceu esse casamento? Bethânia e Marlene, É um encontro, né? Um encontro, a gente já aí transita
eu como funcionária, né, do SESC, já trabalhava na galeria de arte, trabalho na galeria de arte, ainda hoje não mais como analista, sou supervisora de cultura nessa instituição, e montei várias vezes, trabalhei exposições de Marlene nessa instituição. Mas em 2003, eu acho que isso é bem marcado assim para mim, que teve um movimento no mês de março, que eram umas artistas mulheres que se reuniram para fazer teve o cortejo e uma intervenção urbana. E era o trabalho que Marlene tinha reunido com várias outras mulheres. E aquele trabalho, ele me impactou muito, de saber que muitas histórias que reverberavam ali, influenciada pela arte, eram histórias que eu achei que só o meu corpo, né, tinha ali Sim. vivido experiências. E eu disse, não, essa história não é só minha, essa história é coletiva, de muitas mulheres. Então, a partir dali, eu começo com essa relação de admiração pela artista, pelo conteúdo, pelo tema, e isso vem para o meu mestrado, que é muito engraçado falar isso, né? Mas o meu objeto de pesquisa é a artista, é Marlene, toda a sua produção artística. E ali eu começo a pesquisar e em 2024 faço a curadoria de uma exposição para cá, foi submetida, foi FAPEMA, né? E aí a gente montou essa exposição na Fundação da Memória Republicana, e a partir dali a gente viu o potencial da exposição, eram 6 obras que a gente montou, e disse, não, essa exposição ela não pode ficar só aqui, Sim. nesse espaço, a gente tem que ir para mais longe. Foi assim que surgiu, né, com a produtora Júlia Martins, que disse, não, vamos submeter essa exposição, esse projeto, a outros editais nacionais. E aí nasce essa exposição que está no CCBB BH, que não, a gente na realidade, né, a gente estava até conversando ali, que quando a gente colocou, quando Júlia estava submetendo, ela, gente, olha, tem CCBB em BH, tem Recife, tem Brasília, acho que é Bahia, e Rio e São Paulo. Eu disse, gente, vamos botar para São Paulo? Mas é tão concorrido, todos os artistas, né, sempre quer esse centro, né, que é São Paulo, para as artes visuais e para todo, né, a cultura, todas as expressões artísticas. E aí a gente foi contemplada, assim, quando a gente olhou o nome da exposição lá, nossa, foi contemplada a exposição de uma maranhense, levar o trabalho. E aí depois a gente teve uma surpresa, assim, a gente recebeu uma ligação do CCBB-BH, gente, eu sei que vocês colocaram, submeteram a São Paulo, mas a gente queria que vocês viessem, antecipassem, viessem com essa exposição aí para o mês de março, esse mês aí que é dessa reflexão sobre a mulher, e aí deu tudo certo, e aí estamos lá, né, eu com curadoria minha, e a autora intelectual da criação da obra, né, Marlene, produção de Júlia Martins, e a expografia e montagem Fábio Nunes. Então é uma equipe. E como foi, Marlene, esse processo de construção de toda essa exposição? Porque, gente, é lindo, é gigante, e é muito potente, é muito forte. Eu vi só por imagens e fiquei impactada. Imagino quem vai visitar a exposição. É verdade. E a Bethânia, ela pegou um tema, né? Um objeto. Ela nasce ali, né? Porque tem. Pensar a curadoria, eu falei, Bethânia, vamos pensar, né? Aí eu disse, gente, vamos partir da materialidade. Então, o processo curatorial começou disso. A materialidade. Eu não pensei o conceito, porque o trabalho de Marlene é carregado de feminino. Sim. Então, eu peguei a materialidade, o fio, a linha. Só vamos selecionar para essa proposta obras que tenham na sua produção a linha. E aí foi a partir daí que partiu, que fomos criando o processo curatorial
para essa exposição. E é linda, linda, viu, Então, Marlene? tem obras assim que eu já tinha feito há um tempo, né? Que é uma que são fotografias, são 49 fotografias de mulheres que eu corto boca e troco, e suturo, costuro. É para falar de empatia, para falar de cumplicidade, não porque eu sofro violência que eu não vou falar pela outra. Então, essa obra ela é um pouco anterior, né? Acho que foi a 2018. primeira. E ela acaba ali se encaixando muito bem. Então, tem algumas obras, nem todas foram É muito construídas, impactante, né? nem todas foram construídas na mesma época, mas é uma sequência e é um tema que está sempre presente, né? Que eu estou sempre visitando. Então, tem essa obra e tem 3 obras, né? Que são mais com esse tema do feminino, ligado um pouco com a violência, que é uma mulher saco de pancada, que ela é feita para... Sim, que é fortíssimo É aquilo forte, ali. algumas pessoas acham, tá fazendo apologia à violência e tal, mas não é. Eu sempre falo, gente, às vezes a gente precisa usar a própria arma do agressor Sim, para tocar, não é para falar com ele, porque outra linguagem talvez não desse para entender de uma forma tão contundente. E tem o Por um Fio, que é uma faca também, como uma linha, que é essa situação que muitas mulheres vivem em família, né? O tempo todo sob pressão, sobre tensão de uma possível morte do seu próprio companheiro, do seu sim. agressor. Então, tem algumas obras que pegam um pouco pesado. E é para assim. pegar mesmo, E né? é de verdade. Eu acho que tem Provocar. hora que a gente precisa fazer isso, né? Sim, sim. Então, partindo disso, o que a arte representa para vocês? Minha vida toda. Uma vez perguntaram para um padre, se Deus não existe, o que seria de você? Ele dizia, eu perdi minha vida. Agora seria a mesma coisa para mim, não é? Se essa arte não valesse para nada, minha vida teria sido em vão. Eu acho que eu vivo cada vez mais em função disso, e é de grande importância, claro. Eu digo sempre que eu fui abduzida, assim, abduzida por aquela professora lá na infância, abduzida pelo som de um piano que vinha. Minha casa no interior era de frente a um convento e tinha um piano que eles tocavam, então eu tinha essa experiência da audição, que música é essa que me chama, que deixa meu corpo com outra experiência, não negando a experiência outra, né, de outras músicas que eu digo que tinha na sorveteria da Rua da Praia, lá em Turiaçu, tocava MPB, depois tinha o bar que tinha a sinuca que tocava Valdir Soriano e tinha música instrumental, bar e outros tão expressivos da música instrumental na casa, né, do convento. Então eu era preenchida por muitas referências, mas ali eu percebia que meu corpo se envolvia com várias outras coisas, né? Então eu gostava do espetáculo que tinha no espetáculo de rua, que era a Paixão de Cristo, aquela encenação, ela também mexia comigo. Então eu era toda envolvida, né? Tanto com a visualidade quanto com a sonoridade. E aí, quando eu venho para São Luís estudar, eu não vinha com a intenção de fazer artes, mas na fila para decidir, com aquele formulário, eu preenchi educação artística por conta de várias referências que tinha naquele caderno da universidade que apresentava os cursos. E eu passei, e depois eu fiquei, o que eu vou fazer, né? Porque o curso é licenciatura e tal. Mas foi uma escolha que hoje eu tenho muita consciência, né, e honro essa decisão, né, essa escolha intuitiva, sei lá, daquilo que meu corpo pediu naquele momento. E eu acho que foi uma escolha porque hoje eu dei aula de História da Arte um tempo, 11 anos, como professora de História da Arte, mas sempre trabalhando na produção. Eu dizia, não, eu quero ser professora, acho que eu vou ser professora, mas de repente, eu já estava envolvida na produção, né? Sempre me tomava, e aí, quando eu começo ali minha vida com o estágio, foi sendo mediadora, fui sendo essa pessoa
que falava sobre arte na galeria. E aí, quando tu começa a falar sobre isso, tudo que vem, tu fica curioso. Aí eu não me vejo mais, né? Meu corpo é cultural, minhas decisões e minhas escolhas, elas são muito envolvidas com cultura. Betânia, você fala muito de corpo, né? Isso. E aí, falando de corpo, você também é uma pessoa com deficiência. Sou uma pessoa com mobilidade reduzida. E esse corpo que experimenta, né? Eu aprendi que quando você nasce tranquilo, com mobilidade, tudo ok, né? Mobilidade ok, perna ok, tu experimenta o mundo de um jeito. E quando em determinado momento da tua vida tu começa a experimentar o mundo de outra forma, né? Eu usei muletas, fiquei algum tempo, muito tempo deitada e algum tempo sentada. Então, tu começa a ver o mundo de outra perspectiva. É outra perspectiva, acho que tu... É a mesma coisa. Tem um momento que tu começa a olhar da perspectiva de tempo tá levantando o teu pescoço, né? Sim. E isso educa muito a gente, quase que numa... de ouvir o outro a partir daqui, mas também sabendo se posicionar, elevando, né? Então, eu experimento o mundo com o meu próprio corpo. Então, eu sempre digo que quando eu falo e quando eu acesso as coisas, eu não posso falar a partir da experiência de Fábio nem da experiência de Marlene. Eu falo a partir da experiência desse corpo. Da Betânia. De Betânia. Sim. E que eu acolho muito bem e acolhi, aprendi. A gente passa primeiro por um momento, né, de perguntar, caramba, sim. por quê, né? Como é isso, né? Agora eu andando, não corro, não subo escada como todo mundo. Outro dia me perguntaram assim, cara, eu tenho vontade de correr. Aí alguém disse, mas tu vai poder correr. Mas eu experimentando o mundo, mas eu me acolhi muito bem não correndo, mas... quando tu dirige um carro, tu sente o vento no rosto também. É parecido, né? E assim, a Marlene, em 40 anos, ela nunca mudou a sua essência artística. É sempre fiel ali a essa essência. Por quê? Por que de não mudar, de não experimentar? Quer dizer, há uma experimentação, mas sempre uma linha tênue, né, ali. Por que a Marlene tem essa linha e segue essa linha, que é linda, inclusive. Eu sou uma pessoa que eu não trabalho com esboço, eu não tenho aquele caderno cheio, até invejo os artistas que têm aquele caderno cheio de esboços, geralmente eu não faço isso. Eu sou muito intuitiva, eu vou para a obra fica pronta na minha cabeça e me incomodando, como se fosse um encosto. Eu tenho que fazer aquilo e eu vou fazer. E eu escuto a obra, sabe? A obra que vai falando e vai dizendo um caminho que ela vai seguir. Então, acontece isso e sempre seguindo é um tema que eu sou fiel, que é exatamente essa questão do feminino, que sou eu mesma, nem estou falando de ninguém, estou falando de mim. E eu pretendo, com a minha fala, com o meu sentimento, tocar o outro. Eu acho que isso é importante, né? E nada melhor para fazer isso do que a gente sentindo isso, para ser verdadeiro mesmo, né? Sem dúvida. Acho que a potência é essa. Sem dúvida. Betânia, você tem mobilidade reduzida, né? Como esse teu corpo se relaciona com a sociedade, no teu trabalho, nas tuas produções? É fácil? É difícil? Porque assim, é uma deficiência invisível, entre aspas, né? Porque você tem uma mobilidade reduzida. Como é que isso se apresenta nesse contexto da sociedade? É desafio, né? Porque nem sempre você vai ter a mobilidade para fazer algo que outra pessoa talvez fizesse com mais rapidez. Mas tem uma coisa interessante.
O meu trabalho, ele precisa disso aqui, então eu preciso estar sentada, preciso estar concentrada. O meu trabalho é mais intelectual do que de mobilidade. A minha mobilidade é só para, quando a exposição está montada, olhar essa Sim, exposição, sim. olhar aquela montagem mais fina, né? E eu acompanho todo o percurso de desenvolvimento de material educativo, material acessível e de curadoria, de leitura, de escrita. Esse é o meu material, é como eu desenvolvo o meu trabalho, é mais intelectual, né, no âmbito da curadoria e de supervisão. Mas de mobilidade, eu me acolho nesse tempo que esse corpo permite que eu me movimente e transito muito bem, tanto que as pessoas, Às vezes, de vez em quando, dizem, eu não sabia que tu tinha mobilidade reduzida, eu não sabia. Então, para as pessoas, às vezes, né, por mais às vezes que eu coloque a simbologia dos girassóis, isso em outros centros, nos aeroportos, fora de São Luís, eles percebem logo, perguntam se eu preciso de ajuda e tal. Mas hoje as pessoas ainda não conseguiram ler esses códigos que a gente quer comunicar, né? Mas eu me acolhi muito bem com esse corpo que se movimenta diferente e se movimenta de uma forma que me enriquece muito, porque me dá um tempo de percepção muito digna também. mas esse mundo que tu permeia, acolhe bem esse corpo ou tem esse mundo, eu digo, trabalho? Então, a gente sabe que não, né? A gente sabe que Temos desafios. desafios. Tipo assim, a pessoa, não, mas que mobilidade reduzida que ela não está usando um aparato de locomoção, né? Porque não está na cadeira de não está rodas, na não tem uma cadeira de roda, não está moleta. com a muleta, não está com apoio, né? Então, se tu não tá, tu não tem. Tu não tem. Se tu não está com aparato de locomoção, tu não tem. Mas você sabe que você tem. Eu, a partir do momento que eu acolhi que eu tenho, se tu me perguntar se me importa o que o outro, né, tem a dizer, ou não me importa. Mas eu vivo situações mais absurdas, assim, possível, de alguém mandar eu tirar o carro da vaga, que tá lá o selo, tudo, o certificado, mas as pessoas, como eu desço sem aparato, mas seu carro, não, eu posso sim colocar o carro aí. Sim, então sim. tem esses desafios, né? E também tem os desafios da pessoa que fala contigo, agregando a você todo tipo de deficiência. Ele fala alto, porque acha que tu é surda. Ele fala infantilizado, porque acha que você não vai entender. Ou então, se você está com alguém, ele faz a pergunta sobre você para o outro, como você fosse incapaz de responder. Então, eu tenho todas essas experiências que eu vivencio, que hoje... Antes eu ficava, caramba, me irritava, mas hoje isso transformou em material de pesquisa para o meu trabalho, para a minha escrita. Marlene, a sua arte muitas vezes questiona padrões e estereótipos. O que mais te inquieta no olhar da sociedade sobre o feminino? O que mais te deixa assim, irrequieta? Eu poderia falar assim de desde sempre, assim, desde criança. Pode. Quando a gente vem, né, a gente é menina, eu me lembro de quando eu me percebi menina, né, e da minha mãe vinha, olha, não pode mais andar sem blusas, olha, não pode, senta assim, fala assim, anda assim, aí vai colocando a gente naquele lugarzinho de mulher, que até não é a Simone de Beauvoir diz, a gente não nasce mulher, tornam a gente mulher. Eu digo tornam a gente mulher, porque vão te ensinando a ser mulher, e aí vai te colocando nessa situação de não falar também, falar alto, não pode falar alto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, isso eu acho que é uma das coisas que incomoda bastante. E aí a gente ainda vê ainda muita situação de preconceito, no trânsito, em outros lugares, né? Antes de bater o carro, a pessoa já diz, é mulher, tinha que ser mulher. Sabe? Tem algumas coisas assim que eu acho que incomodam bastante ainda. E a gente tem muita coisa para ser mudada ainda. Marlene, só pegando um gancho na tua fala, tem uma coisa, Marlene
quando está na fase das esculturas, né? E as São esculturas lindas, né? são maravilhosas. Elas não têm o cabelo, Sim, ou que diz sim. assim, esse é E uma não tem um figura padrão, né? masculina, essa é uma Androgenia. figura feminina. E as pessoas, quando vão olhar, que olham as esculturas no abraço, mas são dois homens? Como é que é? Eu não tô... Então, esse incômodo que o outro busca essas referências que tem, né? Para a escultura, eu percebo que a gente, quando tu vê esse tipo, tu fica assim, gente, por quê, porque né? tem uma... Eu faço de propósito porque eu queria mesmo criar essa androgenia. E eu, às vezes, também escondo um pouco o rosto, não gosto de fazer, porque eu quero que a pessoa se sinta... se identifique com essa figura. É uma maneira que eu acho... Ou não. Também. Mas eu deixo essa interrogação para a pessoa resolver. Então, mexe, às vezes, com Sem coisas dúvidas, assim. sem dúvidas. Então, hoje, se você, e aí é uma pergunta individual, a mesma pergunta para as duas. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, qual seria essa mensagem? Em relação à arte, em relação à sociedade, em relação ao feminino, qual seria essa mensagem? Bom, a minha como eu estou trabalhando com um fazer que é desvalorizado, assim, considerado de menor valor por estar ligado a esse ambiente da mulher, a silêncio da casa. Então, o que eu gostaria de dizer para essas pessoas que trabalham com esses fazeres é que elas percebam que a potência que tem um fazer desse e o quanto que elas podem, com a simplicidade desse, o quanto que elas podem dizer, entendeu? E que desmistificar o fazer artístico, como se o artista fosse uma super pessoa. Não, uma pessoa simples, fazendo o seu fazer, pode fazer sua arte, pode transmitir seu conhecimento, seu sentimento, seu saber por um fazer que não precisa ser sofisticado. Vendo Marlene falar, é verdade. O trabalho é muito potente, ele vem dali, é um trabalho que se desloca do ambiente doméstico e vai para um discurso potente da arte contemporânea. Então, há esse deslocamento nesse trabalho feito com bordado, crochê, né, e costura. Para mim, a mensagem é assim, que as pessoas se acolham, elas primeiro saibam quem sou eu mesmo, e se acolham para poder se relacionar com o todo e com tudo. Porque se tu não te acolher, tu fica meio perdido nas relações com coisas e pessoas. Então, eu sempre digo, gente, a primeira... tu é, ou tu atrai, o que tu atrai, que te incomoda, diz muito mais de você do que tu está atraindo. Então, eu acho que eu sempre digo que as pessoas têm que parar um pouquinho, exercitar a autoescuta e se acolher como pessoa para se relacionar com esse mundo, com esse universo, pode ser do mundo cultural, do mundo social, e saber lidar com algumas coisas que estão na gente, que às vezes a gente nem sabe que está. Então, eu conheci uma pessoa que disse assim, eu fui para um determinado local, uma igreja, porque eu descobri que eu era uma pessoa muito agressiva e que minha agressividade era... E ela falou assim, aí eu disse, mas qual foi o momento? E aí eu não julguei, não critiquei, sim. mas foi uma pessoa que em algum momento ela voltou para ela e se viu. Então eu digo, gente, essa pessoa se escutou, se viu, se percebeu e no momento ali digamos assim, em que momento ela está da vida, ela vai buscar o quê? Ela pode buscar uma leitura, pode buscar uma análise, pode buscar uma terapia, pode buscar uma igreja, pode buscar. Então, eu sempre digo que se escutar, se ler, se ver. Eu acho que às vezes a gente passa tanto tempo, né, rolando ali no celular e quando na realidade eu acho que todo mundo tinha que parar um pouco e se sentir, se escutar, se escutar. Lá na exposição a gente tem um espaço de autoescuta,
né, e de atividade autoformativa. Tu visitou a exposição toda, tu chegou, tem uma mesa com todos os materiais, com linha, com agulha, com agulha de crochê também, e que a pessoa para ali. Ela não vai ter nenhum orientador, ela não vai ter um oficineiro, e ela vai deixar que o que venha, que seja narrado pelas mãos. Então agora convidem os nossos telespectadores a visitar, né, a exposição de Marlene Barros. Bom, a exposição ela fica até 1º de junho e depois ela vai para São Paulo. Vai em setembro para São Paulo, fica até novembro, mas quem for a BH ainda tem a oportunidade de visitar a exposição até 1º de junho. Vale a pena, o espaço lá é lindo, só o espaço já valeria a pena. E com a exposição lá dentro, então, gente, é um espaço para refletir, para se deliciar, para passear, para fazer tudo tudo de bom que se pode fazer em BH. Tem tanta coisa boa em BH. Mas olha, se você não conseguir ir até BH, se não conseguir, você vai nas redes sociais, CCBBBH, ou então Marlene Barros Arte, vai estar ali vários vídeos sobre a exposição, sobre o que as pessoas estão achando em BH, textos, o texto curatorial nosso. Então vai estar lá que as pessoas possam se alimentar dessa experiência, que é essa ocupação de 5 salas no CCBBH com Marlene Barros, tessitura do feminino. Gente, muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui. É um prazer receber vocês. Estou muito feliz. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui com mais um Papo de Cadeira. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui comigo no Papo de Cadeira. E, gente, nunca se esqueçam que aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira é só um detalhe. Fique agora com mais Marcos Lamin. Um beijo grande. Até o próximo Papo de Cadeira. Bora lá? Eu dei 2 beijos nela e me casei. Dei 2 beijos nela e me casei. Pra que caçar onda no mar se eu já tô nela? Nessa onda eu vou feliz até a areia. Pra que caçar onda no mar se eu já tô nela? Nessa onda eu vou feliz até a areia. Mas no primeiro beijo eu percebi algo de muito certo tava ali. No segundo beijo eu entendi que era ela. No primeiro beijo eu percebi algo de muito certo tava ali. No segundo beijo eu entendi que era ela. Eu dei 2 beijos nela e me casei. Dei 2 beijos nela e me casei. Pra que caçar onda no mar se eu já tô nela? Nessa onda eu vou feliz até a areia. Pra que caçar onda no mar se eu já tô nela? Nessa onda eu vou feliz até a areia. No primeiro beijo eu percebi algo de muito certo tava ali. No segundo beijo eu entendi que era ela. No primeiro beijo eu percebi algo de muito certo tava ali. No segundo beijo eu entendi. Simbora, Zabua! Algo de muito certo tava ali. No segundo beijo eu entendi que era ela. No primeiro beijo eu percebi algo de muito certo tava ali. No segundo beijo eu entendi que era ela.